Oi pessoal, tudo bem? Gente, primeiro eu quero falar pra vocês que eu quero agradecer a todas as mensagens de carinho, de apoio, das mãezinhas que tem aqui no canal, que me seguem no Instagram, no Facebook. Não é de hoje que me pergunto o que meu filho tem, porque sempre que eu posto aqui, eu coloco uma palhinha, né, do que tá acontecendo, de como ele está. Mas no meu Facebook, que é conectado ao Instagram, quem segue lá consegue ver meu dia a dia, né? E é, dá para contar uns meses que ele não passa internado, que ele não tá no hospital, que eu também não tô. E muitas pessoas pediram para eu contar, né? E é muito difícil para mim, né? Eu vou falar para vocês o que foi que aconteceu, como que foi. E assim, o meu filho, ele nasceu normal, tá? Ele é meu filho caçula, ele tem 12 anos hoje. Até os 9 anos de idade, até 27 de fevereiro de 2020, ele não tinha nada. Uma criança totalmente saudável, frequentava escola, jogava futebol, soltava pipa, normal. Quando foi dia 27 de fevereiro de 2020, ele começou com uma dor de cabeça por volta de 6, 6 e meia, 7 horas da noite. Como era uma quarta-feira de cinzas, a gente passou em casa, ele tinha pulado bastante, a gente tinha ido na casa da minha filha. Eu falei, de costume, falei, olha, se você não tá bem, a mãe vai dar umas gotinhas aqui de remédio pra dor. Você toma um banho, eu tô fazendo janta e a gente janta e você já descansa, você pulou muito hoje. E depois que eu falei essa fala, que foi um tempo assim de uma meia hora, deu o remédio, comecei a falar com ele, eu lembro que ele falou assim, gente, eu tô passando mal de verdade. E nisso, quando eu olhei pra cara dele, assim, ele tava todo branco, branco igual papel, sabe? Quando a pessoa não tem cor. E ele já desfaleceu, já desmaiou. Eu lembro que já tinha tomado banho, tava de pijama. Do jeito que ele desmaiou, eu peguei ele nos braços, né? E era tudo muito novo pra gente, a gente não tinha filho doente em casa. A gente saiu correndo, eu saí sem chinelo, sem documento dele, do jeito que tava, eu saí. E aí cheguei no pronto-socorro mais próximo da minha casa, né? Na cidade de Montemor. E aí, quando ele chegou lá desmaiado, ele foi para emergência. E aí o médico conseguiu acordar ele, né? Ele acordou um pouco confuso e minutos depois que ele acordou, ele começou a convulsionar, né? E ele começou a ter convulsões, convulsões, convulsões. Aí o médico veio e falou: mãe, ele tá com suspeita de meningite. A gente vai isolar ele, vamos transferir pro hospital de Sumaré, né? Que é o estadual de Sumaré, que tem o suporte para ele, aqui é só um pronto-socorro. Isso era por volta de umas 8 horas já da noite. Quando foi mais ou menos meia-noite, a gente já estava chegando no hospital de Sumaré, na ambulância, ele estava tendo convulsões. Quando chegou lá, a pediatra que estava na emergência começou os cuidados com ele, deu bastante diazepam, tirou a coleta do líquor daquele da espinha, sabe? Pra ver se era meningite. Todos os exames do Igor davam normal. E ele tava convulsionando. Bom, quando foi no outro dia, menos de 24 horas que ele tava na emergência, ele começou a ter crises de agressividade, né? Aí a gente começou a falar com ele, ele começou a ficar agressivo, chorar, bater, como se ele não conhecesse a gente. Aí nisso ela mandou pra UTI e falou assim, mãe, ele tá com suspeita de cefalite herpética, né? Que é uma inflamação que dá do vírus da herpes. E a gente vai ter que mandar ele pra UTI, porque o tratamento tem que ser logo, porque as sequelas são irreversíveis e a gente pode perder ele. Então eles subiram ele para UTI, isso na sexta-feira já iniciaram o tratamento. Bom, para não ficar muito longo, de sexta-feira até quarta-feira, meu filho, nossa, foi um retrocesso. Em vez de melhorar com o tratamento, ele começou a perder a consciência, ele não mandava mais, o intestino dele não funcionava mais, ele fazia pouco xixi na fralda, precisou colocar sonda, né? Ele se mordia, saía um monte de sangue, uma cena horrível. Tanto que teve vezes de colocar ele no colete, né? De psiquiátrico, porque ele não. Ele estava totalmente fora de si. E aí eles chegaram pra mim e falaram assim: olha, mãe, o seu filho não tá progredindo aqui. Já tem alguns dias que a gente tá tentando a vaga lá na Unicamp, tá? Tá cheio, porque a Unicamp que é a referência aqui em Campinas, né? Tá cheio e a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Resumindo, pessoal, a gente começou a fazer contato com um, contato com outro. Aí fomos para, se for o caso, ver uma liminar.
Eu sei que tanto a gente fazer contato e tal, a gente conseguiu, Deus em primeiro lugar, né? Quando foi 8 horas da noite, ele foi transferido para a UTI da Unicamp. Quando chegou lá, ele gritava tanto, 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 o cérebro dele não desligava. Ele gritava, o médico falou que ia dar morfina para ele e que a equipe, que ele precisava de um neuropediatra, e a equipe só trabalhava das 8 às 6 da tarde. E já era mais de 8 horas da noite, então que ele ia medicar da forma que ele pudesse, e no outro dia a neuro ia fazer uma avaliação nele. Bom, quando a gente estava indo transferido, né, pra lá, meu marido lembra que ele ligou pra mim e falou assim: a gente vai perder o nosso filho. A gente tá perdendo ele, a gente tá perdendo, né? E aí eu falei assim, olha, a gente tem que ter fé, porque se a médica falou que ele precisa de um neuropediatra, quando ele chegar lá e ela bater o olho, ela vai saber o que o nosso filho tem. A gente tem que ter fé, né? Por mais que pro médico não seja possível, a gente tem que ter fé. E aí a gente foi, quando foi 8 horas da manhã, a equipe médica veio todinha em volta dele. E eu lembro até hoje que uma residente chamada Laura era aluna, ela chegou e falou assim, quando começou a falar os sintomas, começaram a discutir o caso, ela falou assim, ele não tem encefalite herpética. Pode parar com tudo isso daí, na minha opinião. Ela nem era professora. Ele tem encefalite autoimune. E a professora falou exatamente, essa criança tem encefalite autoimune, está em estado grave. A gente estava no início do Covid, como ninguém sabia que essa doença ia ser tão devastadora. E ela falou assim, começa os preparativos, façam todos os exames nele, porque a gente vai derrubar a imunidade dele, mãe. E até o catéter que tá aqui, que ele tá tomando soro, pode trazer uma infecção para ele e matar ele. A gente vai dar remédio de vermes, porque se ele tiver vermes, a gente vai tirar a defesa do corpo, os vermes vão começar a andar pelo corpo. Então a gente tem que fazer um tratamento aí de 24 horas, quase a 48, para iniciar esse tratamento. E aí, né, quando eu contei pro meu marido, ele falou assim, a gente não pode deixar fazer esse tratamento. O Covid tá aí, a gente não sabe o que é, tá fechando tudo, né? Isso era mais ou menos no início de março já, porque ele foi internado dia 27, isso foi uns 7 dias depois. E tá estranho, vai matar nosso filho, acho melhor a gente não deixar fazer esse tratamento. E aí eles começaram a correr, fazer exames, preparar ele. E a gente dormia numa sala assim do lado de vidro pra gente descansar, né? Pra poder cuidar da criança no próximo dia. A gente podia ficar até as 10 horas da noite, no outro dia, a partir das 7 da manhã, a gente podia entrar. E o meu filho gritava. Eu não dormia, ele gritava muito, muito, muito. Tinha a mãezinha na UTI que chorava de ver ele gritar, porque nada fazia ele parar. Pensa numa criança chorando 24 horas. Ele não tinha mais força, ele não segurava mais o pescoço, ele não sentava mais, né? Ele tava assim, só funcionava o cérebro dele assim, muito lento, né? Enfim, aí quando foi, eu lembro que foi no sábado, eu tomei banho, né? Eu saí mais ou menos umas 11 horas da noite do quarto, ele tava gritando, eu tomei banho, voltei, como sempre, 6 horas da manhã eu já tava dentro do quarto. E aí eu peguei e falei assim pra enfermeira que eu queria falar com a médica, que eu e meu marido tinha decidido não fazer o tratamento dele. Que a gente queria um tratamento alternativo. Ela falou, mãe, agora já é tarde, o tratamento dele já começou 1h15 da manhã. A médica foi embora e ficou monitorando ele pelo telefone enquanto a gente foi passando para ela os resultados dos exames e ela foi medicando, passando pra gente pelo telefone e pelo e-mail. A gente já iniciou, agora a gente vai continuar. E tem mais, a gente vai dar uma dose de reforço mesmo antes das 24 horas do tratamento que tá fazendo. Enfim, começou. E aí ele ficava algum tempo acordado, gritando, depois ele adormecia, gritando, e já não me conhecia mais, já não conhecia mais ninguém. Ele falava que eu não era mãe dele, ele xingava e gritava, eu quero minha mãe, eu tô aqui, filho, eu tô aqui. Ele falou, você não é ninguém. Nossa, era muito difícil, né? E aí ele pegou, fez o tratamento. Quando foi no terceiro dia de tratamento, ele reconheceu a minha filha, que ela entrou na UTI para visitar ele. E antes disso, a médica, quando ela ia iniciar o tratamento, ela falou assim, mãe, ele tá muito grave, se prepara pro pior. Pode ser que a gente entube ele, pode ser que a gente faça esse tratamento que ele responda hoje, daqui 1 ano, nunca. Pode ser que a gente tenha que fazer todo o protocolo, né? A gente vai fazer pulsoterapia,
depois plasmaférese, tem rituximab, esses nomes são os nomes dos tratamentos. E aí eu fiquei de um jeito assim, né? Falei, tá na mão de Deus. E a gente fazendo oração, deixava sempre os pastores entrar, irmãos. Eu acredito muito em Deus, né? Não em religião, mas muito em Deus. Eu tenho muito fé em Deus. E aí, resumindo, ele começou a reagir. Só que aí, pessoal, não... aí começou a nossa segunda batalha. O Igor, ele começou a ter surtos psiquiátricos gravíssimos. Depois de 3 meses internado, ele veio pra casa, ele ainda não andava. E ele, tipo, ele tinha uns surtos, assim, que ele via anjos, demônios. Ele via umas coisas muito sobrenaturais, fora que ele tentava pegar faca. Ele agarrava minha filha pelos cabelos. Ele me batia. Eu tenho até ralinho aqui, que eu vivia com lenço na cabeça na época, porque ele me batia muito, 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 muito. E desde então foi uma sucessão de internações, né? E aí, para resumir para vocês, ele já tem 3 anos de doença, né? Os surtos psiquiátricos não passaram, tá? Tem dias que a gente apanha mesmo, eu e meu marido, ele bate, a gente não deixa a faca próximo de nada, nada que ele possa se machucar, né? Nada que ele possa machucar alguém. E ele toma vários remédios controlados, vários, muitos mesmo de doses altíssimas, porque ele ficou com uma sequela de epilepsia também. E por toda essa mudança em casa, né? Eu sempre tive muito ausente da vida da minha filha, a Isadora, que hoje fez 15 anos em agosto. Ela tentou suicídio 2 vezes no ano passado. Foi parar na UTI. A gente quase perdeu ela, Deus teve misericórdia de devolver ela pra gente. E ela começou o tratamento psiquiátrico na mesma Unicamp. Ele falou, mãe, quando foi em dezembro, uma das psiquiatras chegou pra mim e falou assim, olha, esse ano de 2023 que vai entrar, você precisa amadurecer a ideia que seu filho pode viver numa clínica psiquiátrica. E aquilo pra mim desabou meu mundo. Eu demorei a gravar pra vocês esse vídeo porque eu não consigo falar. Me dói muito. E aí, ela falou pra mim, você vai ter que interná-lo uma hora ou outra. A gente não consegue segurar as crises dele. Um dia ele tá bem, outro dia não tá. E você tá destruindo a sua família, porque a Isadora tá sem atenção. São 3 anos que a sua filha não tem a atenção que precisa. Você vive em hospitais. E assim, você vai internar ele numa clínica, né? A gente consegue fazer isso judicial, se necessário for. E você vai poder visitar ele. E você vai poder dar atenção pra Isadora, né? Eu olhei pra cara dela e falei assim, eu não vou internar ele. Mas ele te bate, ele pega a faca, ele foge, ele tenta agredir as pessoas na rua quando ele tá em crise. É tipo como se fosse um transe, assim, um surto, sabe? O rosto dele muda, a pupila dele dilata, ele começa a bater mesmo, tem crises super fortes, né? Então, eu não vou mentir, eu apanho. Meu marido também já apanhou bastante, né? A gente faz de tudo pra ele não tocar na Isadora. Essas crises hoje, elas ainda existem, tá? Não é com a mesma frequência do início da doença, mas elas existem, estão presentes. E eu falei pra ela, eu não posso sacrificar um pra poupar o outro. Eu não seria mãe, né? E não pode falar também que eu vou viver melhor, ver o meu filho de 12 anos, ele é uma criança, internado no hospital psiquiátrico, pra eu visitar que nenhuma pessoa presa, eu não posso viver com isso. Então, eu como mãe, eu vou tentar salvar os dois. E a família inteira, né? Eu vim pra casa aquele dia, fiquei 5 meses sem beber. Meu marido, assim, muito abalado. E desde então, eles têm trocado medicamento. Eles falam, assim, que ele já tá no limite, que só tem um medicamento até hoje pra testar nele. Mas ele tem esse problema de imunidade, né? Então, quando vocês vê ele internado, pessoal, é assim. Ele pega uma virose... que você vê uma pessoa com dor de barriga, com vômito, comeu alguma coisa que não caiu bem, você dá um soro caseiro, dá um dipirona, né? Uma alimentação leve, a criança se recupera. Meu filho não. Quando ele teve uma dor de diarreia esse ano, uma dor de barriga, ele teve que ser socorrido, né?
Ele teve muitas convulsões, ficou vários dias internado, ficou sem andar. Por quê? Todas as vezes que tem algo errado no corpo dele, a convulsão é o alerta, ela dispara, entendeu? Então, por exemplo, no junho que vocês viram ele fazendo tratamento, uma vez no hospital, todo dia, era uma infecção de ouvido, né? Agora, de novo, que ele fez há menos de uma semana um tratamento também, ele estava com quadro viral, tá? Ele estava com quadro viral e teve que fazer tratamento. Então, assim, o que você dá um soro caseiro, meu filho tem que ficar 7 dias tomando um antibiótico, né? Ele caiu sábado, fraturou o braço, mostrei pra vocês. E ele teve convulsões até ontem, gente. Indo e voltando do hospital. Agora que a dor tá melhorando, que ele vai melhorando junto. Mas se ele sentir uma dor de cabeça, ele desmaia, ele convulsiona. Então, ele é uma criança que ele exige tratamento, que ele exige atenção 24 horas. Pelas crises, por desmaiar, ele desmaia, né? Por sentir dor, né? Então, assim, a minha vida do meu marido se resume em quê? Se resume hoje em cuidar dos nossos filhos, né? Ele estuda, meu marido estuda, ele estava num serviço muito bom, né? Quando tudo isso aconteceu, a gente segurou o máximo, mas não tinha condições de eu cuidar dele sozinha. Ele teve que sair do serviço. Hoje nós dois, assim, a gente faz o que a gente pode, sabe? Para não faltar nada para as crianças, para estar aqui. Tem semana que a gente consegue fazer uma coisa. Eu tô sempre aqui presente com vocês. Muitas aulas eu gravo de madrugada quando ele dorme, né? E a gente tá aqui lutando. Eu não tô fazendo esse vídeo para me vitimizar, para me diminuir, né? Assim, ou para ter pena, jamais, jamais. Porque eu venci, eu não perdi, né? Assim, tentaram levar a vida dos meus filhos por mais de uma vez e eles estão aqui. Então eu tô aqui para falar para vocês que eu venci, que eu consegui, entendeu? E para você que tá passando uma situação difícil, que às vezes você acha que você não pode, você pode. A gente pode tudo crendo em Deus. Tudo naquele que a gente crê, a gente pode. Deus dá força, tá? E eu sei que Deus permitiu tudo isso na minha vida para eu enxergar, né? Enxergar que Ele existe, enxergar que Ele faz milagres. Meu filho tá aqui, era para eu esperar o pior. Ah, Priscila, mas ele tá sequelado, ele tá com surto. Eu não aceito isso, que ele vai ter o resto da vida dele. A gente tá atrás de tratamento, né? E a gente tá sempre assim, quando a gente pode ter um minuto de lazer, um minuto que tá todo mundo bem, a gente aproveita o máximo, né? E pra você que queria saber, é essa aqui, né? Resumindo um pouco a minha vida. Meus filhos têm 14, a Isadora tem 15 anos, o Igor tem 12, tá? E a minha filha mais velha, né, que eu falei pouco aqui, que ela já é casada, tem 22 anos. Ela não tem filhos, ela não quer ter filhos, mas ela é casada, graças a Deus. Ela me ajuda sempre que ela pode. Ela não mora aqui, mora na casa dela, mas ela sempre ajuda. E assim, pessoal, meus pais já são idosos com problema de saúde, não conseguem me ajudar. A minha sogra me ajuda no máximo que ela pode, sabe? Quando eu tô muito cansada, igual essa noite eu não dormi. Cheguei de madrugada com ele do médico. Fui dar banho, fui ajudar ele. Aí depois eu fui atender uns alunos que estavam desesperados, precisando da minha ajuda. Mas eu me sinto vencedora, porque eu não desisto. E eu não vou desistir. E eu sei que um dia eu vou estar aqui contando pra vocês o segundo milagre que Deus fez na vida deles. Porque o primeiro foi ele estar vivo, né? De eu estar aqui contando, de eu estar de pé, né? Da depressão não ter me consumido. E por eu levantar todos os dias e tentar fazer o meu melhor, né? Muitas lutas eu sei que se levantaram quando eu fiz esse canal, porque não é fácil a gente vir e falar de alguma coisa que a gente fica indignado. Eu não vou falar pra vocês que eu sou santa. Ah, Priscila é santa. Eu recebo esses tipos de mensagem, tá? Eu recebo e-mails anônimos, mensagens também de pessoas falando que eu quero like, que eu quero virar youtuber. Se eu quisesse, eu tava fazendo o que muitos fazem, que é enganar todo mundo. Vocês podem ter certeza que quem conta mentira não tem 1.500, 2.000 inscritos, não. Tem muito mais do que isso, tá? Não é isso que eu quero. Eu vim alertar porque eu me senti enganada quando eu fiz o curso. Eu me senti enganada com a propaganda que fizeram. Não me contaram a prática. Quem faz aula comigo, a mentoria, sabe que eu já passei, que eu conto pra vocês que muitas coisas eu errei. Eu aprendi errando, tá? E aprendo até hoje, estudo até hoje.
mas eu sei que eu posso deitar com a consciência limpa e dormir. E saber que quem faz o curso comigo, quem vem pegar a informação, mesmo que não faça, quem me segue, não tá enganado, entendeu? Eu já errei na minha vida, já. Não sou santa. E quem não errou que atira a primeira pedra. Mas o importante é que a gente aprende com os nossos erros, né? E não repetir mais. Não repetir mais. Ser pessoas do bem, porque o bem volta, né? Então é isso, pessoal. Desculpa aí, deu mais de 20 minutos o vídeo. Eu não vou mentir, eu já gravei várias vezes os vídeos, já apaguei, porque é muito difícil para eu falar, vir aqui falar, porque eu revivo tudo que eu passei, né? Foram dias difíceis que eu só chorava. Meu filho ficou internado mais de 60 dias da primeira vez. E de 2020 para cá, já se soma muito mais do que 20, 30 internações. Eu acordo, né? Eu não sei se eu vou amanhecer, se eu vou anoitecer no hospital, se eu vou dormir no hospital, se eu vou dormir na minha casa, se a hora que ele acordar eu vou ter que ir pro hospital. Quantas vezes esse ano dele acordar e falar, mãe, não tô aguentando respirar, eu saí com a roupa do corpo e saí com ele correndo para poder ir na UPA mais próxima para ele poder ser atendido. Quantas vezes dele acordar bem e nós anoitecer no médico. Mas eu não reclamo, né? Eu só peço para Deus que me dê saúde, vida com abundância para que eu possa cuidar deles, né? Que eu quero ainda ver o milagre, o segundo milagre que Deus vai fazer na vida dos meus filhos, porque o primeiro eu já fiz, eu já vi. Deus existe. E se eu tô contando isso aqui hoje, se Deus está permitindo, não é à toa. Alguém precisa ouvir, alguém precisa ver, tá? E você que fala assim, eu não consigo estudar, né? Os meus filhos não deixam, eu não tenho tempo. Saiba que você tem sim, você tem tempo. Eu vivi uma vida que eu não tinha tempo para pentear o cabelo. Hoje eu sento, respiro, nem que for 2, 3 horas da manhã. Vocês veem que às vezes eu trato da pele, que eu faço tudo em casa, né? Eu faço e ao mesmo tempo que eu tô fazendo limpeza de pele, eu tô com a touquinha fazendo hidratação, eu tô gravando vídeo, eu tô cozinhando feijão, a panela tá ligada. Por quê? Porque é o tempo que eu arrumo pra aparecer no canal e falar alguma coisa e ajudar em alguma coisa. Por isso que eu falo pra vocês, o tempo a gente tem que arrumar. A gente tem que fazer, faça por você. Ninguém vai fazer nada por nós, a não ser nós mesmos e Deus. Tá bom? Então, se eu tô contando aqui hoje, é porque alguém precisa ouvir. Alguém precisa ouvir. Vocês precisam saber que Deus é bom, que milagre existe, entendeu? E que a gente pode ser o que a gente quer ser. Eu não vou falar pra vocês, nossa, eu posso sair, deixar meu filho com alguém, fazer alguma coisa, viajar, trabalho. Eu já tive propostas de escritórios, pessoal, de fora. Eu já tive muitas propostas boas. Mas eu sei que a proposta melhor tá guardada, entendeu? Eu tenho a vida um pouco com limite, né? Do que a gente pode fazer, para onde a gente pode ir. Porém, eu sou feliz. Eu sou feliz porque minha família tá aqui, tá? Tá unida, né? Um dia eu vou vir aqui contar pra vocês como que foi meu casamento nessa época aí, como que é hoje, tá? Porque nosso filho dorme com a gente, né? Porque ele pode ter febre de uma hora para outra, ele pode passar mal, ele pode convulsionar e a gente não vê, então ele dorme junto com a gente. Um menino de 1,74 m, 66 kg, calça 42, 43, tá? Já tá passando eu já. E ele dorme, mas eu vou explicar num outro vídeo para não ficar tão extenso e falo mais um pouquinho da Isadora. A Isadora hoje ela tá bem, o sonho dela é de ser atriz, né? E eu creio que Deus vai abrir as portas para ela, ela é estudiosa. Ela tem a época de depressão, que às vezes vem. Ela teve uma recaída, acho que foi agora em agosto, né? Foi muito difícil pra gente. Muitas vezes eu tinha que gravar lá no portão, no banheiro, engolir o choro e tá ali perto junto com vocês. Mas agora ela tá bem. Ela também toma medicamentos. Eu fiz um vídeo aqui de medicamentos também, né? Pra vocês verem. E é isso, pessoal, tá? Eu me senti agora, né? Muitas pessoas falou pra eu falar o que tinha acontecido, as pessoas me chamam no PV, eu recebo e-mail, eu entro em contato no Facebook ou no Instagram, eu falei, não, tá na hora, né? Eu preciso falar, né? Não só colocar ali, mas falar o que acontece, né? E é isso, tá bom? Eu quero agradecer a cada um,
né? Com que todo o amor tem mandado palavras de carinho, tem mandado orações, boas vibrações. Muito obrigada a todos, tá? Eu me despeço por aqui, mas qualquer dia eu venho contar um pouquinho mais pra vocês de como a gente vive hoje, mas deu pra fazer um resumo, né? E até a próxima. Tchau.